E aí, galerinha? Olha aí que volta aí, pessoal do sétimo ano aí. Tô com saudade de vocês, né? Coraçãozinho, saudade, tá certo? Mas se Deus quiser, tudo isso vai passar. Em breve nós estaremos todo mundo junto na sala de aula. Se Deus quiser, Nossa Senhora, tá certo? Então, ó, em relação à matéria de hoje, a gente vai, né, fazer expressões algébricas literárias e seu valor numérico. Na aula passada, a gente aprendeu que as expressões algébricas elas são formadas por números e letras, né? E aprendemos apenas a montar. Dessa vez a gente vai resolver essas expressões, tá certo? De acordo com cada questão, tá certo? É por isso que eu coloquei 3 exemplos diferentes para que nós possamos resolver e aí você resolver o exercício de vocês, tá certo? Ok? Então vamos aqui, ó, ao primeiro exemplo aqui, certo? Preste atenção, vou ler devagar para que você entenda. Sabendo-se que na igualdade V igual a x sobre y mais 3, em que x é igual a 40 e y é igual a 7, qual é o valor de V? Primeiramente, o que é que você faz? Primeiramente, você separa as partes que o problema está lidando, certo? Então, ó, ele disse que x é igual a 20, então, igual a 40. X igual a 40. E y é igual a 7, então y igual a 7, tá certo? E a pergunta é o seguinte, qual é o valor de V? Então, coloca, ó, V, ó, um ponto de interrogação, então o que ele está querendo. Então, para você encontrar V, você vai pela expressão aqui, ó. Ele já deu na questão, tá certo? Então, V é igual a x sobre y mais 3. Pronto, você coloca nessa fórmula aqui, agora fica mais fácil para você resolver. Como é que você vai fazer? Você vai exatamente com o que você separou, né, os valores de x, de y, o que ele quer, e substitui. Só isso. Então, ó, V, que é o que ele está querendo, ó, tá certo? É igual. Botar o valor de x, ele já deu aqui, ó, na questão, 40. Pronto, estou substituindo, ó. Onde tem x, eu coloquei 40. Sobre, né, y mais 3, então qual é o valor de y? 7. Então vai ficar 7, ó. Aonde tiver y, você vai colocar 7. Mais 3. Pronto. Chegando aí, agora vamos começar a resolver. Substituímos as letras, agora ficou mais fácil para a gente resolver. Tá ok aí? Tá entendendo aí a galerinha do certo? Primeira, Miguel, André, aí tá tudo ok, estão entendendo? Então vamos para cá, ó. V vai ser igual a 40 sobre, ó, repete de cima e resolve o primeiro de baixo. 7 mais 3 dá quanto? 10. Chegando aqui, ó, você vai dividir um pelo outro. E para facilitar seu cálculo, como tem zero, você cancela o zero e divide. Tá bom? Para facilitar, ó, cancela esse zero com esse. Então, V vai ser igual a 4. Por quê? 4 dividido por 1, 4. Encontramos o valor de V. Tá vendo como foi fácil? Não tem como você errar. Você seguindo os critérios da questão, não tem como você errar, ok? Agora a gente vai para o exemplo 2, certo? Que diz assim, ó, vou ler para que você entenda. Sabe-se que P, ó, é igual a A mais B mais C sobre 2 e que A é igual a 5, B é igual a 13 e C é igual a 10. Está lá no cantinho lá. Qual é o valor de P? Tá certo? Aí vamos separar, que ele já deu. A vai ser igual a 5, tá lá. B vai ser igual a 13 e C vai ser igual a 10. E a pergunta, qual é o valor do P? Então ele quer o valor de P. Vou até colocar aqui do lado. Pronto, qual é o valor de P? Da mesma forma que você fez no exemplo 1, você vai fazer no exemplo 2. Vai pegar a forma que ele já dá na questão e vai substituir. Ok? Vamos pegar a fórmula, que é a expressão, né?
P igual a mais B mais C sobre 2. Aí, fórmula e expressão é a mesma coisa, certo? Tá ok? E você vai substituir. Então vamos lá. Então P vai ser igual. Quanto é o valor de A? 5. Mais. Quanto é o valor de B? 13. Quanto é o valor de C? 10. Pronto, ó. Substituiu A, o B e o C sobre esses dois aqui, ó. Pronto. Ok? Chegando aqui, o que é que ele vai fazer? Somar o de cima, certo? E depois dividir pelo de baixo. Então vai ficar assim, ó. P vai ser igual. Você vai chamar 5 mais 13 dá 18. Mais 10 dá 28, tá ok aí? Tô entendendo aí direitinho, né? Só somar, tá certo? Dá 28 dividido por 2. Chegando aí, você vai apenas dividir um pelo outro e encontra o valor de P. Não tem perigo de você errar. Então, P vai ser igual a 14. Ok? Tá vendo como é sempre de resolver? Não tem perigo de você errar. Vamos ao próximo, último exemplo aqui agora, certo? Diz assim, ó, Mariana, olha aí Mariana, teu nome aí, Mariana quer decorar um vidro quadrado, ok? Quer decorar um vidro quadrado, cujo lado mede 2,5 metros, certo? Se para jatear, vou dizer o que é, pessoal, para você. Jatear é você transformar, pegar um vidro, um pedaço de vidro e fazer aquelas formas de vidro, retangular, quadrangular, ou pintar, né, deixar ele colorido, isso é jatear o vidro, certo? Jatear uma peça qualquer. O preço do metro quadrado é de R$75 cada metro quadrado do vidro. Quanto Mariana vai pagar para jatear a peça que ela quer? Ok? Então, ó, primeiramente, ó, a gente vai fazer o quê? Essa parte aqui, ó. Mariana quer decorar um vidro quadrado cujo lado mede 2,5 metros. Então, se o vidro é quadrado, vou colocar aqui, ó. Certo? Se o vidro é quadrado e ela está dizendo que, ó, o lado dele mede 2,5 metros, você faz o desenho, ó, para facilitar para você, e coloca o lado desse quadrado, vai ser 2,5. Por quê? Porque no quadrado todos os lados são iguais, certo? Então, se eu colocar apenas aqui, mas todos eles são 2,5, ok? Aí o que é que ele quer mais, ó? Ele disse que um metro quadrado, né, custa quanto? R$75. Então, primeiramente, você vai ter que saber qual é a área desse quadrado, certo? Então, a gente sabe que a área do quadrado aqui é igual a L ao quadrado. Esse L aqui, ó, é o lado do quadrado, certo? Que representa o lado. Então, aqui vai ser igual a 2,5 ao quadrado. Aí você presta atenção nessa parte aqui, ó. Você não vai multiplicar 2,5 vezes 2 não, certo? Porque aqui é uma potência aqui abaixo. Então a base vai ser multiplicada por ela mesma 2 vezes. Então vou colocar aqui para que você não erre quando você for resolver os exercícios. A área do quadrado, ó, se é 2,5 ao quadrado, é 2,5 vezes 2,5. Então a área desse quadrado vai ser igual. Então vamos fazer a conta aqui, ó, do lado, viu? Ó, vou colocar aqui do lado, viu? Então, ó, 2,5 vezes 2,5. 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 2 vezes 5 ou 5 vezes 2, quanto faz? Dá 10 mais 2, 12. 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Agora vamos somar. 5, 2, 6.
625. A resposta não é essa. Primeiramente, você tem que também contar as vírgulas que estão após o número. Então, aqui, ó, 2,5 aqui, 2,5. Tem quantas casas decimais, pessoal? 2 casas após a vírgula, né? Ó, que é em cima e embaixo. Então, você vai colocar ó, a vírgula, quando o número não tem vírgula, é porque ela está após o número. Então, você vai botar 2 casas. Então, dá 6,25. Então, aqui vai ficar 6,25 metros quadrados. Mas a resposta não é essa daí, tá certo? Esse 6,5, o que é aquela questão? Ó, quanto Mariana vai pagar para jatear, eu acho que eu quero jatear para vocês, a peça que ela quer. Então você vai pegar a quantidade de metros quadrados e vai multiplicar por 75. Porque cada metro quadrado custa R$75. Vai ficar 6,25 e você vai multiplicar por 75. Ok? Então vamos lá. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 2 vezes 5, 10. E 2, 12. Vai 1. 5 vezes 6 vezes 5, 30. Ou 30 vezes 6, tanto faz. 1 voltando. 30 mais 1, 31. 7 vezes 5, 35. Vai 3, ó. 2 vezes 7, 14. Com 3 dá 17. Vai 1. 7 vezes 6. Próximo aqui, pessoal. 7 vezes 6 dá 42 mais 1. 43. Aí, ó. 5, 7, 8, 6 e 4. Quantas casas após a vírgula? 2 casas, ó. 1, 2. Resposta: 468,75 centavos, né? Que é o que ela vai pagar por esse livro aí, ok? Valeu, galera. Viu? Ó, pessoal, tem gente mandando no meu celular, né? Pelo WhatsApp, e eu não consigo responder. Vou dizer por quê? Porque o celular está com problema. Então, eu vou dar outro número de celular para quem quiser se comunicar comigo, liga para ele. Ok? Pessoal, um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau!